Querida irmã, eu sei que muitos de vocês, neste momento, talvez se sintam perdidas, oprimidas, sem esperança. Talvez você tenha passado anos tentando entender por que, apesar de todo o seu amor, seu esforço e sua dedicação, ainda se vê em um relacionamento que a esmaga, que a diminui. Deus vê seu sofrimento, Ele conhece cada lágrima que você derramou em segredo, cada momento de dúvida, cada palavra que feriu sua alma. Hoje, eu quero que você saiba que o amor de Deus é mais forte do que qualquer dor, mais profundo do que qualquer abuso. Ele a criou com um valor incomensurável e nada, absolutamente nada, pode diminuir o seu valor aos olhos de Deus. Ele está aqui agora, pronto para restaurar, curar e renovar sua vida. Você não está sozinha. Ele nunca a deixou. Neste momento, permita-se abrir o coração e receber a verdadeira liberdade que vem de Cristo. Porque o amor dele é o único que pode curar o que está quebrado. Vamos juntos buscar essa restauração que só Ele pode oferecer. O amor verdadeiro é um dos pilares fundamentais do cristianismo. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo nos revela a profundidade desse amor, descrevendo-o de forma clara e profunda. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Este é o amor que Deus tem por nós, o amor que Ele nos chama a viver e a compartilhar em nossos relacionamentos, e especialmente no casamento. Quando Paulo fala do amor, ele nos descreve algo que transcende as emoções passageiras e nos chama a uma dedicação constante, a uma entrega incondicional, onde o bem do outro é colocado à frente do próprio. Porém, a realidade para muitas mulheres é bem diferente. Elas se encontram em relacionamentos onde o amor é distorcido, onde o egoísmo e a manipulação tomam o lugar da bondade e da paciência. No caso de um marido narcisista, o que deveria ser o amor se transforma em um instrumento de controle, abuso e desprezo pelas necessidades e sentimentos da esposa. Esse tipo de relacionamento é uma distorção do que Deus planejou para o casamento, onde o marido deveria ser o protetor, o líder espiritual, aquele que cuida da esposa como Cristo cuida da igreja. O narcisismo é uma condição marcada pelo egoísmo profundo. O narcisista não vê o outro como uma pessoa com suas próprias necessidades, sentimentos ou desejos, mas como um objeto a ser manipulado para satisfazer seus próprios anseios. Ele busca, antes de tudo, a adoração de si mesmo. Ao invés de servir a esposa, como Cristo serviu a igreja, o marido narcisista exige ser servido. Ele não se importa com as feridas que causa, com os sonhos que destrói, com as orações silenciosas da esposa em busca de paz e amor. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, encontramos um mandamento claro para os maridos. Maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui, vemos a profundidade do amor que é exigido para o casamento cristão. Cristo se entregou por nós. Ele deu sua vida por nós. O amor de Cristo é um amor sacrificial, um amor que coloca o outro à frente de si mesmo. E é isso que Deus pede dos maridos. Um amor que se doa, que cuida, que protege, que valoriza. Mas o narcisista não é capaz de compreender esse tipo de amor, pois para ele, tudo gira em torno de suas próprias necessidades e desejos. Este tipo de amor egoísta pode devastar emocionalmente a esposa. A constante manipulação, as críticas destrutivas, o desdém pelas necessidades emocionais e espirituais dela, criam um ambiente tóxico que corrói a autoestima e a fé da mulher. Ela começa a acreditar que não merece amor, que não é suficiente, que é ela quem deve mudar para agradar o marido.
Esse ciclo de abuso emocional pode levar a esposa a um estado de esgotamento emocional, onde ela se sente isolada, sem valor e distante de Deus. Essa distorção do amor não só afeta o relacionamento entre marido e esposa, mas também impacta a vida espiritual da esposa. Quando ela se vê constantemente desvalorizada e manipulada, ela começa a questionar sua própria identidade, sua beleza e até mesmo sua fé em Deus. O amor de Deus, que é suposto ser a base de sua vida, começa a ser obscurecido pela dor emocional. E isso é um dos maiores enganos do narcisista. Ele destrói a visão da esposa sobre seu valor, sobre a verdade que Deus fala sobre ela. Neste momento, é importante refletir sobre como essa distorção do amor se afasta completamente do caráter de Deus. Deus não manipula, não oprime, não desvaloriza. Deus ama de forma perfeita e pura. Seu amor é incondicional e imutável. Ele nunca nos abandona, mesmo quando as circunstâncias nos fazem sentir sozinhos e desprezados. O amor de Deus é um amor que cura, restaura e liberta. Ele não nos mantém em um ciclo de dor e sofrimento, mas nos chama a viver em liberdade, paz e plenitude. Como podemos entender, então, a diferença entre o amor de Deus e a distorção narcisista? O amor verdadeiro se baseia na entrega, no sacrifício, no respeito e na honra ao outro. Ele se manifesta na preocupação genuína com o bem-estar do outro, em seu crescimento espiritual, emocional e físico. O amor de Cristo se coloca em posição de servir, de curar e de restaurar. Ele é um amor que vai além das circunstâncias e que nunca se esgota. Quando Deus fala sobre o amor no casamento, Ele nos chama a viver um amor que reflete sua própria natureza. Ele quer que o marido ame a esposa com o mesmo coração de Cristo. Esse amor deve ser puro, sem egoísmo, sem manipulação, sem abuso. O amor verdadeiro é aquele que leva à edificação, não à destruição. Ele traz paz, não sofrimento. Ele traz cura, não dor. Se você, esposa, está se vendo em uma relação onde o amor é distorcido, onde o egoísmo e a manipulação prevalecem, saiba que Deus vê você. Ele conhece sua dor, sua luta, suas lágrimas. Você não está sozinha. Deus a criou para ser amada de forma verdadeira, com o amor que vem dele. Se você está em um relacionamento onde o amor se transformou em abuso emocional, você tem o direito de buscar a liberdade que Cristo oferece. Você não precisa viver em uma situação onde sua dignidade e seu valor são ignorados. Deus quer restaurar sua vida, sua identidade e sua autoestima. Ele quer que você viva no amor verdadeiro, o amor que Ele planejou para você. Neste momento, a palavra de Deus nos chama a refletir. Estamos vivendo o amor que Ele projetou para nós ou estamos aceitando uma distorção desse amor? O casamento, segundo Deus, deve ser um reflexo do seu amor incondicional. Mas quando isso é distorcido, o sofrimento é inevitável. Deus não quer que você sofra. Ele deseja que você experimente a plenitude do seu amor, o amor que transforma, cura e liberta. É este amor que você deve buscar, não o amor egoísta e manipulador, que traz destruição e dor. E lembre-se, o amor de Deus para você nunca mudará. Ele sempre estará ao seu lado, guiando você para a cura e a liberdade. O comportamento do narcisista é uma das formas mais profundas e sutis de abuso emocional. O narcisista, ao contrário do que seria esperado em um relacionamento saudável, não se importa com o bem-estar da esposa, mas busca apenas o controle, a adoração e a satisfação de suas próprias necessidades egoístas. Essa manipulação psicológica não é apenas um jogo de palavras, mas uma verdadeira prisão emocional que muitas mulheres enfrentam diariamente. Deus, em sua bondade, nos chama para viver em liberdade. Em Gálatas 5:1, a palavra diz: para
A liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam, portanto, firmes e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Cristo nos deu liberdade. Ele nos libertou das correntes do pecado e das prisões da manipulação humana. No entanto, o marido narcisista, com suas táticas manipuladoras, busca prender sua esposa em uma rede de controle emocional que a faz sentir que ela não tem valor, não tem voz, não tem liberdade. O narcisista, ao contrário do verdadeiro amor, trata a esposa como um meio para alcançar seus próprios fins. Ele manipula suas emoções, a faz duvidar de si mesma, da sua identidade, até do seu relacionamento com Deus. A esposa muitas vezes sente-se perdida, incapaz de ver a verdade de sua própria dignidade, pois o narcisista distorce a realidade e a coloca em uma constante dúvida sobre suas próprias percepções. O que acontece dentro desse relacionamento é o que podemos chamar de distorção da verdade. O narcisista não quer apenas controlar fisicamente, mas manipula emocionalmente de tal maneira que a esposa se vê constantemente à mercê de suas palavras e ações. Ele pode mostrar afeição apenas para controlar, dar presentes ou prometer mudanças que nunca se concretizam, tudo com o intuito de manter a esposa presa em um ciclo vicioso. Ela se sente culpada por qualquer pequeno erro, sempre se questionando sobre onde falhou, sem perceber que é o narcisista quem distorce a realidade para que ela se sinta inferior e impotente. A história de Sansão e Dalila em Juízes 16 nos oferece um exemplo claro de como a manipulação pode ser uma ferramenta de controle. Dalila, que inicialmente parecia ser uma mulher apaixonada por Sansão, foi usada pelos filisteus para desviar o homem de Deus de sua missão. Ela manipulou seus sentimentos e, ao longo de várias tentativas, conseguiu descobrir o segredo da força de Sansão. Com isso, ela o entregou a seus inimigos. Ela usou o afeto dele para destruir a sua força, suas convicções e sua liberdade. De maneira semelhante, o narcisista utiliza o afeto e a atenção para manter sua esposa em uma prisão emocional, onde ela está sempre lutando para agradá-lo e se manter no controle da situação. A esposa, assim como Sansão, muitas vezes não percebe que está sendo manipulada, até que já esteja profundamente comprometida emocionalmente. E como Sansão, ela pode perder sua força, seu senso de identidade, até mesmo sua capacidade de tomar decisões claras, pois está presa na teia de manipulação do marido. Deus, no entanto, nos chama para a liberdade. Ele nos criou para vivermos em verdade, para sermos livres de todas as mentiras que nos são impostas, inclusive aquelas que nos prendem em relacionamentos tóxicos. Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado e da manipulação do inimigo. Como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus sobre quem somos é a única coisa que pode nos libertar das mentiras que somos obrigadas a ouvir e acreditar. E é através dessa verdade que a esposa, mesmo vivendo com um marido narcisista, pode encontrar o caminho para a liberdade. Como a esposa pode se libertar da manipulação emocional do marido narcisista? Primeiro, ela deve entender que sua identidade não é definida pelo narcisista, mas por Deus. Ela precisa recordar todos os dias que ela é amada, que ela é valiosa, que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. O marido pode tentar distorcer isso, dizendo-lhe que ela não é boa o suficiente, que não merece amor, que é fraca ou inútil. Mas essas são mentiras. E a palavra de Deus nos ensina que somos maravilhosamente formados. Salmo 139:14. Em segundo lugar, a esposa precisa buscar a verdade que vem de Deus, não das palavras do narcisista. A verdade de Deus sobre ela é que ela é amada, escolhida e digna.
Ela pode procurar conselhos e apoio em pessoas que a amam e que a conduzem na direção de Cristo, para que ela não se perca nas mentiras que o narcisista tenta impor. Buscar ajuda espiritual. Procurar orientação em líderes de fé e amigos fiéis é fundamental para se libertar da manipulação emocional. Em terceiro lugar, a esposa deve aprender a estabelecer limites saudáveis. Deus nos chama para viver em liberdade, e isso inclui a liberdade de dizer não quando o comportamento do marido ultrapassa os limites do respeito, da dignidade e da verdade. A esposa precisa entender que ela não é responsável pela manipulação do marido, que ela tem o direito de proteger seu coração, sua mente e seu espírito da dor que ele tenta causar. Como Paulo ensina em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo a fortalece para resistir ao controle emocional do narcisista. Finalmente, a esposa deve aprender a entregar sua dor a Deus. O peso da manipulação emocional pode ser esmagador, mas Deus está perto dos corações quebrantados e os cura. Em 1 Pedro 5:7, ele nos ensina: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus está atento ao sofrimento da esposa e, ao entregar a ele suas feridas, ela encontrará cura. Ele é o único que pode quebrar as correntes da manipulação e restaurar sua liberdade. O narcisista pode tentar controlar, mas Deus chama a esposa para a liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade não vem do controle do marido, mas da segurança em quem Deus a criou para ser. Deus quer que ela seja livre, cheia de amor e de dignidade, caminhando em sua verdade. Ao buscar a verdade de Deus sobre si mesma, ao se cercar de apoio cristão, ao estabelecer limites e ao entregar sua dor ao Senhor, a esposa pode encontrar a verdadeira liberdade que Cristo oferece. Cristo morreu para nos libertar, e essa liberdade é para todos que creem. Muitas mulheres que vivem com maridos narcisistas enfrentam um silêncio profundo e doloroso. Esse silêncio não é apenas a falta de palavras, mas é o silêncio imposto pela manipulação, pelo desdém, pela negação de sua identidade e de seu valor. Elas se sentem invisíveis, como se suas vozes não tivessem importância, como se sua existência fosse apenas um reflexo do ego do marido. Esse silêncio é uma das formas mais cruéis de abuso emocional, pois não é apenas a ausência de comunicação, mas a negação da verdade de quem elas são em Cristo. Em momentos assim, muitas mulheres começam a se perguntar: quem sou? Qual o meu valor? O que eu fiz de errado? O marido narcisista distorce a realidade a tal ponto que ela começa a duvidar de sua própria identidade, de sua dignidade e até mesmo de sua fé em Deus. Ela se vê em um ciclo de negação, onde suas próprias necessidades e sentimentos são constantemente desconsiderados. A verdade de sua identidade em Cristo fica obscurecida pelas mentiras que lhe são impostas, e ela se vê, muitas vezes, afastada da paz que só Cristo pode oferecer. Nesse contexto, é importante refletirmos sobre a mulher samaritana que encontrou Jesus junto ao poço de Jacó. Ela era uma mulher com um passado marcado por erros e decepções, mas, ao se encontrar com Jesus, ela encontrou algo mais: uma nova identidade, um novo valor e, acima de tudo, uma nova dignidade. A história dessa mulher é poderosa e revela a maneira como Cristo vê cada um de nós. Ela foi desprezada pela sociedade, mas Jesus a acolheu com amor. E ao fazer isso, ele restaurou sua identidade. Jesus não a rejeitou, não a condenou, como poderia esperar-se de outros, mas a chamou para uma vida nova, uma vida de liberdade. Assim como a mulher samaritana, a esposa que vive com um marido narcisista pode estar se sentindo invisível e sem valor, mas a verdade é que Cristo a vê.
Ele a vê em sua dor, ele a vê em seu sofrimento e ele a vê como uma filha preciosa, digna de amor e respeito. O marido narcisista pode tentar esconder essa verdade. Ele pode tentar abafar a voz da esposa, mas Jesus é aquele que nunca a deixará em silêncio. Ele sempre a ouvirá, ele sempre a acolherá, ele sempre dará dignidade à sua vida. A mulher samaritana estava vivendo em um estado de negação, acreditando que sua vida estava definida pelas escolhas que fez, pelo passado que carregava. Mas ao encontrar Jesus, ela experimentou uma transformação profunda. Ela não precisou se provar para ele, não precisou justificar suas falhas. Jesus simplesmente a olhou com compaixão e a deu uma nova identidade. Ele a chamou a viver na verdade, a viver na liberdade que só ele pode dar. Este é o convite que Jesus faz à esposa que vive em um relacionamento com um marido narcisista. Venha a mim, e eu restaurarei a sua identidade. Eu darei a você um valor que nenhum homem, nenhuma circunstância pode tirar. Jesus nos chama para a verdade, uma verdade que vai além das mentiras e manipulações que nos cercam. A esposa que se sente invisível pode encontrar em Cristo o reconhecimento e o amor que nunca foi dado pelo marido narcisista. Ela pode descobrir, ao se render, a Cristo que ela é amada de forma incondicional e que a opinião de Deus sobre ela é a única que realmente importa. O impacto desse silêncio imposto pelo marido narcisista vai muito além do emocional. Ele atinge a alma, enfraquece a autoestima e mina a confiança da esposa. Ela pode começar a acreditar que suas emoções e sentimentos não têm valor, que suas opiniões não importam. E ao se sentir invisível, ela também pode começar a se afastar de Deus, achando que, assim como o marido, Deus também a despreza ou a ignora. Mas a verdade é que Deus nunca nos abandona e Ele está sempre pronto para nos acolher. Ele não nos rejeita por causa dos nossos erros, das nossas falhas ou das manipulações que sofremos. Ele nos acolhe como somos, com amor e graça. Cristo não apenas reconhece a mulher samaritana, ele a restaura. Ele a faz entender que sua identidade não está em suas escolhas erradas ou no julgamento da sociedade, mas no amor que ele tem por ela. Da mesma forma, a esposa que vive com um marido narcisista pode ser restaurada pela presença de Cristo. Ela precisa olhar para ele e entender que sua identidade está em Cristo, não nas palavras ou ações do marido. Quando a esposa encontra sua verdadeira identidade em Cristo, ela pode se libertar do ciclo de manipulação e rejeição. É importante ressaltar que essa restauração não acontece em um único momento. É um processo contínuo de renovação da mente, de reconciliação com a verdade de Deus sobre quem somos. A esposa precisa aprender a viver na liberdade que Cristo oferece, e para isso ela deve se afastar das mentiras que a aprisionam. O marido narcisista pode tentar controlar suas emoções, pode tentar fazer com que ela duvide de sua própria capacidade, mas ela deve lembrar que sua força vem de Cristo e sua identidade é definida por Ele, e não por qualquer manipulação emocional que ela possa enfrentar. A transformação da mulher samaritana é um exemplo claro de como Cristo pode restaurar qualquer vida. Não importa o quanto ela tenha sido quebrada ou marcada pelo passado. Assim como Jesus a chamou para uma vida nova, Ele chama também a esposa que vive em um relacionamento abusivo para uma nova vida em Cristo. Ela pode encontrar esperança e renovação na sua presença, e essa esperança não depende de mudanças no marido, mas de uma transformação interna que vem da confiança em Cristo. Assim, a esposa que vive em silêncio e negação precisa se lembrar de quem ela é em Cristo. Ela é amada, escolhida e preciosa. Nenhuma manipulação, nenhuma mentira pode alterar essa verdade. Ela precisa descansar na certeza de que Jesus a vê e a chama para viver uma vida abundante,
cheia de dignidade e liberdade. Mesmo no meio do silêncio e da dor, ela pode encontrar a paz que vem de saber quem ela realmente é aos olhos de Deus. Como a mulher samaritana, ela não precisa carregar sozinha o peso do silêncio imposto por seu marido. Cristo está ao seu lado, pronto para restaurar sua identidade e trazer à tona a verdade sobre quem ela é em Cristo. Ela não é invisível aos olhos de Deus, e essa verdade pode ser o primeiro passo para sua cura e libertação. A violência emocional e espiritual causada pelo narcisismo é uma das formas mais devastadoras de abuso que uma mulher pode sofrer. Esse abuso não se manifesta apenas nas palavras cruéis ou nas manipulações do marido, mas vai muito além. O narcisista, com seu comportamento egoísta, tenta destruir a autoestima da esposa, fazer com que ela duvide de sua própria identidade e até questionar sua fé em Deus. Ele a desvaloriza, a faz sentir-se incapaz, errada e muitas vezes até culpada por uma dor que não é dela. Esse processo é gradual, mas letal, e leva a esposa a uma profunda solidão emocional e espiritual. Uma sensação de que ela não tem mais valor e que o amor de Deus por ela não é real. A dor emocional que a esposa sofre é de uma intensidade que muitos não conseguem compreender. O marido narcisista usa suas palavras e ações como uma ferramenta de destruição, enfraquecendo a confiança da esposa em si mesma, em seus próprios sentimentos e até mesmo em Deus. Ele pode fazer com que ela se sinta feia, indesejável, fraca e até indigno de receber amor. O sofrimento emocional pode ser tão profundo que muitas mulheres começam a acreditar nas mentiras que lhes são ditas. Elas passam a se ver da maneira que o marido narcisista as vê, como menos, como erradas, como frágeis e incapazes de serem amadas. Esse tipo de abuso emocional é devastador porque corrói a alma da esposa, fazendo com que ela perca sua identidade e sua paz. O narcisista, ao negar a verdade sobre quem ela realmente é, a mantém em uma prisão mental e emocional. Essa prisão a impede de viver plenamente, de se sentir digna do amor de Deus e de compreender sua verdadeira identidade como filha amada do Senhor. Ela pode começar a se perguntar: será que eu sou realmente digna de amor? Será que Deus me ama como sou, mesmo com tudo o que passei? E essas dúvidas a afastam ainda mais da paz e da confiança em Deus. O sofrimento emocional pode ser acompanhado de um grande sofrimento espiritual. A esposa que está sendo abusada emocionalmente por seu marido narcisista pode começar a se sentir rejeitada por Deus. Ela pode até se afastar da fé, acreditando que se fosse verdadeiramente amada por Deus, não estaria vivendo uma dor tão profunda. Ela pode até se questionar sobre a fidelidade de Deus em sua vida, perguntando-se se Deus a abandonou no momento de sua dor. Mas essa é uma mentira que precisa ser confrontada com a verdade das Escrituras. Deus nunca abandona aqueles que são seus, e Ele está sempre pronto para restaurar aqueles que estão quebrantados e feridos. Aqui quero trazer à tona a história de Jó, um homem que passou por um sofrimento indescritível, mas que mesmo em sua dor extrema se manteve firme na fé. Jó perdeu tudo, seus bens, sua saúde e, mais doloroso ainda, seus filhos. Sua dor emocional e espiritual foi imensa, e ele foi constantemente pressionado a duvidar da bondade de Deus, a questionar o amor de Deus e a achar que seu sofrimento era uma punição. Mas, mesmo diante de tudo isso, Jó nunca negou sua fé. Ele não compreendia por que estava sofrendo, mas em sua dor ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Jó nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, podemos continuar firmes na fé.
Mesmo quando as circunstâncias parecem nos esmagar, podemos confiar em Deus, sabendo que Ele nos ama e que no seu tempo Ele restaurará nossas vidas. A esposa que sofre com um marido narcisista pode olhar para a história de Jó e ver um exemplo de resistência na fé. Embora ela possa se sentir esmagada pelas mentiras e manipulações, assim como Jó, ela pode permanecer firme na certeza de que Deus é fiel e que Ele não a deixará no abandono. Em momentos de dor, a tentação é acreditar nas mentiras do inimigo, que nos diz que não somos dignas, que não merecemos a liberdade, que somos responsáveis pelo sofrimento que estamos enfrentando. Mas a verdade que Deus nos oferece é radicalmente diferente. Ele nos chama para a liberdade, para a cura e para a restauração. A esposa que vive sob o controle de um marido narcisista deve lembrar que sua identidade não é determinada pelas mentiras que lhe são ditas, mas pelo que Deus diz a seu respeito. Ela é amada, ela é preciosa aos olhos de Deus, e Ele está com ela em sua dor. O impacto emocional e espiritual da violência narcisista é profundo, mas a cura também é profunda. Assim como Deus restaurou Jó e o abençoou com o dobro do que ele havia perdido, Ele pode restaurar a esposa que se sente quebrantada e sem esperança. O caminho da restauração não é fácil, mas é o caminho que Deus oferece. Ele promete estar perto dos quebrantados de coração e salvar os de espírito abatido. Salmo 34:18. Essa promessa é verdadeira para todas as mulheres que estão sofrendo sob o controle de um marido narcisista. Deus vê sua dor, Ele conhece seu sofrimento e Ele está pronto para restaurá-la. A chave para essa restauração está em confiar na fidelidade de Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, podemos ter certeza de que Deus está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos na nossa dor. Ele é o nosso Redentor e Ele levantará nossa cabeça. A esposa que sofre com um marido narcisista pode olhar para o exemplo de Jó e lembrar-se de que, mesmo na dor mais profunda, Deus é fiel. Ele não nos deixa à mercê das mentiras do inimigo. Ele nos fortalece, nos guia e nos restaura. Portanto, se você está sofrendo em um relacionamento narcisista, saiba que Deus vê você. Ele não a abandonou. Você não precisa acreditar nas mentiras que estão sendo ditas sobre você. Você é preciosa aos olhos de Deus e Ele está pronto para restaurar sua vida. Em Cristo, a cura. Em Cristo, a liberdade. Em Cristo, há uma nova identidade, uma nova esperança, uma nova vida. Mesmo quando você se sente esmagada, lembre-se de que, assim como Jó, Deus tem um propósito para a sua vida e Ele a restaurará, não importa o quanto você esteja sendo ferida. Deus é fiel e Ele sempre cumpre suas promessas. Cristo veio ao mundo com um propósito profundo e transformador: nos libertar. Ele não veio para que vivêssemos cativos das mentiras, da dor ou da manipulação, mas para nos dar vida, uma vida plena e abundante. Como Ele mesmo disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa verdade é central para a nossa fé. Ele veio para nos libertar de todo o cativeiro. E isso inclui o cativeiro emocional e espiritual causado pela violência narcisista. Para a esposa que sofre sob as garras de um marido narcisista, essa liberdade em Cristo é uma promessa de restauração e cura. A verdade que ela deve se lembrar é que ela é amada por Deus. Ela é preciosa aos seus olhos e não precisa viver em um relacionamento que a destrói. Deus não a criou para ser manipulada, controlada ou abusada. Ele a criou para ser livre, para viver em sua luz e para experimentar o amor incondicional que vem dele. Em Isaías 61:1-3, encontramos uma promessa poderosa e cheia de esperança. A passagem diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para conceder aos que choram em Sião um diadema, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Essa passagem é a promessa de Cristo para todos nós, e ela é especialmente relevante para a esposa que sofre com um marido narcisista. A vida dela pode parecer em ruínas, marcada pela dor emocional e espiritual causada pela manipulação constante. Mas Cristo vem para transformar as cinzas da dor em beleza, o pranto em alegria e o espírito angustiado em louvor. Ele quer dar à esposa uma nova identidade, uma identidade restaurada e fortalecida em sua presença. Ela não está sozinha. Cristo está com ela e quer a libertar de toda a dor que o abuso narcisista impôs. A chave para essa liberdade é a verdade de quem ela é em Cristo. O narcisista pode ter distorcido essa verdade, tentando fazer a esposa acreditar que ela não vale nada, que não merece amor, que é fraca e incapaz. Mas a verdade de Deus sobre ela é completamente diferente. Ela é amada, ela é preciosa e ela não precisa viver em um relacionamento que a destrói. Jesus a chamou para ser livre. Ele veio para curá-la, para restaurá-la e para dar-lhe a liberdade que vem da verdade dele. É importante que a esposa que está sendo abusada emocionalmente entenda que sua identidade não está nas mentiras que o marido narcisista lhe diz, mas na verdade de Deus. Em 1 João 3:1, a Escritura nos diz: "Vede que grande amor nos tem o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos." Ela é filha de Deus, amada e escolhida por Ele. Nenhuma mentira, nenhum abuso pode mudar essa verdade. Cristo a vê, Ele a conhece e Ele a ama profundamente. Muitas vezes, a esposa que vive com um marido narcisista se sente sozinha, desamparada, sem saída. Ela se vê presa em um ciclo de manipulação onde suas emoções e suas necessidades são constantemente ignoradas. Mas Cristo a chama para sair desse ciclo, para ser restaurada e para viver na liberdade que Ele oferece. Ele prometeu que, se a esposa lançar sobre ele toda a sua ansiedade, Ele cuidará dela. 1 Pedro 5:7. Ele é fiel para cumprir suas promessas, e Ele não a deixará sozinha na dor. O caminho para a cura e a liberdade em Cristo é um caminho de entrega e confiança. A esposa que sofre deve entregar sua dor a Deus, confiar que Ele pode restaurar o que foi perdido e que Ele pode curar os ferimentos causados pelo abuso. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo da jornada. Como diz em Mateus 11:28-30, "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Em Cristo, a esposa pode encontrar descanso para sua alma angustiada. Ela pode trocar o fardo pesado da manipulação emocional pelo jugo suave de Cristo. Ela não precisa carregar sozinha o peso da dor e do sofrimento. Jesus a chama para entregar a Ele todas as suas ansiedades, todas as suas feridas, e confiar que Ele pode fazer novas todas as coisas. Ele veio para libertar, para curar e para restaurar. O narcisista tenta controlar, manipular e distorcer a realidade da esposa, mas Cristo veio para trazer à luz a verdade de quem ela é. Ela não é definida pelo que o marido diz, mas pelo que Deus diz sobre ela. Ela é filha do Rei, ela é amada, ela é valiosa e digna de respeito e cuidado.
Cristo a chama para viver a verdade sobre sua identidade, para caminhar em liberdade e para experimentar o amor verdadeiro que vem de Deus. A esposa que vive com um marido narcisista não está sozinha, e ela não precisa permanecer em uma situação de abuso emocional e espiritual. Deus a chama para sair da escravidão do controle e da manipulação. E Ele oferece a liberdade que vem da verdade em Cristo. A verdade é que ela é amada, ela é preciosa, e ela pode viver em liberdade. A cura e a restauração são possíveis, e elas vêm por meio da entrega total a Cristo, confiando em sua graça e poder. A esposa pode começar a experimentar essa liberdade hoje, ao se render completamente a Cristo, ao se lembrar de quem ela é nele e ao permitir que ele a cure. Ela pode confiar que, assim como Cristo restaurou e libertou muitas outras pessoas, ele também pode restaurá-la. O amor de Cristo é incondicional, ele nunca a abandona, e ele é a fonte de toda a cura, toda a liberdade e toda a restauração. Em Cristo, a esposa pode deixar para trás as mentiras do narcisista e viver na verdade do amor de Deus. Portanto, a esposa que sofre com o abuso narcisista precisa ouvir e viver essa verdade. Ela não é definida pelo abuso, mas pelo amor de Cristo. Em Cristo, ela pode experimentar a cura, a liberdade e a restauração. Ela não está sozinha. Deus está com ela. A transformação começa com a aceitação dessa verdade, e a promessa de liberdade e restauração é para todos aqueles que confiam em Cristo. A esposa que vive com um marido narcisista pode sim ser restaurada e viver na liberdade que Cristo oferece. Quando uma esposa se vê em um relacionamento destrutivo, especialmente com um marido narcisista, ela se encontra em um dilema emocional e espiritual imenso. Ela vive entre a dor do abuso emocional e a luta interna de saber o que fazer. A sabedoria de Deus é crucial nesse momento, pois ela é a chave para tomar decisões difíceis, mas necessárias para preservar o bem-estar físico, emocional e espiritual. O livro de Provérbios fala abundantemente sobre a importância da sabedoria. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos uma verdade profunda. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e ele endireitará as suas veredas. A sabedoria de Deus, quando buscada com um coração sincero, nos guia nas decisões mais difíceis, especialmente aquelas que envolvem a mudança de um relacionamento abusivo. A esposa que se encontra em uma situação de manipulação e abuso narcisista precisa confiar plenamente em Deus para obter a coragem e a força para agir, mesmo diante da insegurança e do medo. A decisão de sair de um relacionamento abusivo nunca é fácil. A esposa muitas vezes sente-se paralisada pela dúvida, pela insegurança e pelo medo das repercussões que isso pode trazer. Ela tem medo do que o futuro pode reservar e das consequências de enfrentar o marido narcisista, que manipula com palavras e atitudes. No entanto, a sabedoria de Deus nos ensina a confiar nele, não em nossa própria visão limitada, que muitas vezes é obscurecida pelas mentiras que nos cercam. Ele nos guia em cada passo, nos capacitando a tomar as decisões certas para nossa saúde e bem-estar. A sabedoria divina é também a fonte de nossa coragem. Ela nos ensina a agir mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Deus não promete que a vida será fácil, mas Ele nos promete sua presença e a sua força em nossos momentos de fraqueza. Ele nos chama a ser corajosos, como fez com Josué em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você ande. Essa coragem não significa ausência de medo, mas a confiança de que Deus está conosco em cada passo que damos.
A esposa que vive sob a manipulação de um marido narcisista precisa entender que a sabedoria de Deus também inclui reconhecer quando é hora de tomar uma posição. Quando um relacionamento se torna abusivo, quando a manipulação se torna uma forma de controlar e desvalorizar, Deus nos dá a sabedoria para ver que precisamos agir para preservar nossa paz e dignidade. Não é egoísmo buscar a saúde emocional e espiritual. Pelo contrário, é um ato de confiança em Deus, de crer que Ele nos capacitará a dar passos para a cura e para a liberdade. Em Provérbios 4:7, encontramos um princípio poderoso. A sabedoria é a principal coisa. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Buscar sabedoria não é apenas uma questão de saber o que fazer, mas de discernir o que é melhor para a nossa vida, nossa saúde emocional e espiritual. A esposa que vive com um marido narcisista deve buscar a sabedoria de Deus, pois Ele conhece a dor que ela está enfrentando e a capacitará a tomar decisões difíceis. É importante entender que a sabedoria de Deus também nos ensina a estabelecer limites saudáveis. O narcisista, com seu controle e manipulação, tenta constantemente ultrapassar os limites da esposa, fazendo-a sentir que ela não tem o direito de dizer não, de se proteger. A sabedoria de Deus nos ajuda a reconhecer nossa dignidade e a estabelecer os limites necessários para preservar nossa saúde e paz interior. Em Efésios 5, 28, 29, a Bíblia nos ensina que o marido deve amar a esposa como seu próprio corpo, cuidando dela com respeito e carinho. Quando isso não acontece, a esposa tem o direito de buscar a proteção e a restauração que só Deus pode dar. A sabedoria de Deus não apenas nos guia em nossas decisões, mas também nos fortalece. Quando Deus nos chama para tomar uma decisão difícil, Ele também nos dá a força para viver de acordo com ela. A esposa que decide deixar um relacionamento abusivo precisa confiar que Deus lhe dará a força necessária para agir, para enfrentar os medos e para tomar os passos necessários rumo à liberdade. Ele nunca a deixará sozinha. Em Filipenses 4:13, a palavra de Deus nos diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa força não vem de nós, mas de Deus, que nos capacita para superar qualquer desafio. Deus nos chama para viver uma vida plena e abundante, e isso inclui liberdade emocional e espiritual. A esposa que está em um relacionamento destrutivo precisa compreender que o plano de Deus para a sua vida não inclui ser manipulada, controlada ou desvalorizada. Ele a criou para viver com dignidade, respeito e amor. E Ele deseja que ela tenha a coragem de fazer as escolhas necessárias para alcançar essa liberdade. A sabedoria divina não apenas ilumina o caminho, mas nos dá a coragem e a força para percorrê-lo, mesmo quando o medo e a insegurança parecem ser mais fortes. Além disso, a sabedoria de Deus nos ensina que a decisão de sair de um relacionamento abusivo não é apenas uma questão de preservar nossa saúde emocional, mas também de nos alinharmos com o plano de Deus para a nossa vida. Em Jeremias 29:11, Deus nos promete: "Porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança." Deus tem planos para a nossa vida, e esses planos não envolvem o sofrimento contínuo sob a manipulação e abuso. Ele nos chama para um futuro de paz, de restauração e de felicidade, e isso é algo que devemos buscar com todo o nosso coração. A esposa que está vivendo em um relacionamento destrutivo deve confiar que Deus está com ela, guiando-a, fortalecendo-a,
e dando-lhe a sabedoria para fazer a escolha certa. Ele nos dá a coragem para fazer o que é difícil, mas necessário para nossa saúde emocional e espiritual. Ele nunca nos abandona e sempre estará conosco em cada passo do caminho. Sua sabedoria nos guia e sua força nos sustenta. O caminho da liberdade pode ser difícil, mas com a sabedoria de Deus podemos dar os passos necessários para viver a vida abundante que Ele tem para nós. Deus é fiel e, com sua ajuda, a esposa pode encontrar a coragem e a força para sair do ciclo de manipulação e controle, vivendo na liberdade e paz que só Ele pode dar. A grande promessa que Cristo nos oferece é a promessa de restauração e renovação, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. O sofrimento, as dores e as cicatrizes que carregamos podem ser transformados pela mão de Deus. Cristo não apenas veio para nos salvar, mas para nos dar uma vida em abundância, uma vida que vai além das limitações da nossa dor e das nossas feridas. Ele veio para restaurar tudo o que foi perdido, para curar as nossas feridas e para nos dar um novo começo. Ele é o Deus da restauração e sua promessa é que em Cristo podemos ter a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e uma nova identidade. A história de Ruth é um belo exemplo de como Deus pode restaurar a vida de alguém, mesmo quando tudo parece perdido. Ruth, uma mulher viúva, sem filhos e sem qualquer esperança de um futuro, encontra em Deus o seu plano de redenção. Ela, que havia perdido tudo, encontrou em Boaz não apenas um marido, mas uma restauração da sua dignidade, um novo começo para a sua vida. O relacionamento com Boaz não apenas a trouxe de volta à vida, mas também a colocou em uma posição de honra e valor. Ruth passou de uma mulher sem esperança para uma mulher restaurada, alguém que foi escolhida e amada, não apenas por Boaz, mas também por Deus, que a usou para cumprir seu propósito redentor. Assim como Ruth foi restaurada, a esposa que vive com um marido narcisista pode encontrar em Cristo a mesma promessa de restauração. Ela pode achar que perdeu tudo, sua autoestima, sua paz, sua alegria, sua identidade. Ela pode se sentir como se estivesse à beira do abismo, sem esperança de encontrar um novo começo. Mas a verdade é que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus pode restaurar sua vida. Cristo veio para dar vida em abundância, e a esposa que sofre com o abuso de um marido narcisista pode encontrar nele a restauração de sua alma, de sua identidade e de seu valor. Quando olhamos para Ruth, vemos que Deus nunca abandona aqueles que são seus. Mesmo em momentos de extrema dificuldade, Ele sempre tem um plano para a nossa vida. Deus não a deixou sozinha, e Ele não deixará a esposa que sofre sozinha em sua jornada. Ele a guiará, Ele a sustentará, e com o tempo, Ele a restaurará. Em Cristo, todas as coisas podem ser feitas novas. Não importa o quanto a dor tenha sido profunda, ou o quanto a situação pareça sem saída, Deus tem o poder de transformar a nossa vida e nos dar um futuro de esperança. Em Isaías 61:3, encontramos uma promessa maravilhosa de Deus, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quando estamos em Cristo, Ele nos planta novamente, Ele nos restaura, Ele nos faz crescer como árvores de justiça, frutificando para a sua glória. Esse é o processo de restauração que Cristo oferece a cada um de nós. Ele nos remove da terra da amargura e do sofrimento e nos planta na terra da sua graça, onde podemos florescer e produzir bons frutos. O processo de restauração não é imediato, mas é um processo contínuo de cura e renovação, no qual somos gradualmente transformados pela presença de Cristo em nossa vida. Essa transformação que Cristo oferece é profunda.
Ele não nos restaura apenas nas áreas externas da nossa vida, mas também nas nossas áreas mais íntimas e espirituais. Cristo vem e transforma a nossa alma. Ele restaura nossa identidade, fazendo-nos lembrar de quem somos nele. A esposa que sofre com o abuso narcisista pode encontrar em Cristo a verdade sobre quem ela realmente é. Amada, escolhida, preciosa aos olhos de Deus. Ela pode, em Cristo, trocar a mentira do abuso pela verdade da sua palavra. Ela não precisa mais viver nas sombras do narcisismo, mas pode caminhar na luz da verdade que Cristo oferece. Em Efésios 2:10, a Bíblia nos ensina: pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa verdade é vital para a esposa que se sente destruída pelas mentiras de um marido narcisista. Ela foi criada por Deus, e ela foi criada para fazer grandes coisas, para viver uma vida plena e abundante que glorifica a Deus. Mesmo quando a dor e a rejeição tentam definir quem ela é, a verdade é que Deus a criou para um propósito maravilhoso. Ele tem planos para ela, planos de restauração, planos de cura, planos de prosperidade espiritual. A promessa de restauração não significa que a dor desaparecerá instantaneamente, mas significa que, mesmo na dor, Deus está trabalhando para nos restaurar. Ele pode usar os momentos de sofrimento para nos moldar e nos fortalecer, como o oleiro que trabalha com a argila. À medida que a esposa que vive com um marido narcisista busca a cura em Cristo, ela começa a perceber que, por mais difícil que seja a jornada, ela não está sozinha. Deus está com ela a cada passo, e Ele está trabalhando em sua vida para trazer a restauração que ela tanto precisa. A vida em Cristo é uma vida transformada, e por mais que o passado tenha sido doloroso, ela pode ter certeza de que Deus está conduzindo-a para um futuro de esperança e renovação. Cristo veio para nos dar vida em abundância, e essa promessa é para todos que o seguem, especialmente para aqueles que têm sido feridos pelos outros. Para a esposa que sofre sob o abuso narcisista, Jesus oferece a promessa de um novo começo, de uma nova identidade, de uma vida restaurada. Ela pode encontrar em Cristo a restauração de sua autoestima, a cura de sua dor e a esperança de um futuro melhor. Cristo não veio para que vivêssemos em sofrimento, mas para nos dar liberdade, alegria e paz. O caminho da restauração não é fácil, mas é o único caminho que leva à verdadeira cura. E enquanto a esposa caminha nesse caminho, ela pode encontrar a força e a coragem para se levantar, para se libertar das mentiras e para se lembrar de quem ela realmente é. Uma filha amada de Deus, destinada a viver em liberdade e plenitude. Em Cristo, a esposa pode experimentar a restauração que ela tanto precisa. Ele veio para dar vida, e ele tem a promessa de um futuro de esperança e redenção para todos aqueles que o buscam. A história de Ruth nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano de restauração para nós. A esposa que sofre com um marido narcisista pode encontrar essa restauração em Cristo, que é o único que pode curar as feridas da alma, restaurar a identidade perdida e dar um novo começo. Cristo é o nosso Redentor, e nele encontramos a verdadeira liberdade. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, abençoe cada mulher que está ouvindo esta mensagem. Que a sua paz inunde o coração de cada uma, restaurando suas almas e renovando suas forças. Que elas sintam a presença de Cristo, o verdadeiro Redentor, trazendo cura, liberdade e um novo começo. Que em meio à dor e ao sofrimento, elas encontrem esperança em sua promessa de restauração. Que Deus fortaleça cada uma para tomar as decisões difíceis e caminhar em direção à plenitude da vida que Ele preparou para elas. Em nome de Jesus, amém.